Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje daremos continuidade aos comentários das lições bíblicas da editora Betel, falando sobre a lição de número 10. Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. E o meu objetivo ao fazer esse comentário é despertar para a necessidade de ser prudente ao falar qualquer coisa sobre qualquer pessoa. É muito importante que tenhamos consciência de que nossas palavras têm consequência. É muito importante que saibamos que nem tudo aquilo que nós sabemos devemos propagar. Nem tudo aquilo que propagamos traz benefícios, traz coisas boas. Por isso, tanto mais refletirmos e pensarmos com cuidado sobre aquilo que vamos falar, menos risco vamos correr de ofender as pessoas, de magoar as pessoas ou de ferir as pessoas profundamente. O nono mandamento, sobre o qual nós vamos falar hoje, vai além da proibição de dar falso testemunho. O nono mandamento alerta sobre o cuidado com aquilo tanto que falamos quanto ao que ouvimos. Na descrição desse vídeo eu estou deixando também um link de um vídeo que eu ouvi essa semana sobre ouvir e falar aquilo que não se deve. Então eu sugiro que você acesse a esse link e veja esse vídeo, que é interessante. É um vídeo curto de pouco mais de 10 minutos e que vale a pena você ouvir para que você tenha uma ideia das consequências que podem ter falar ou ouvir coisas inadequadas. Devemos entender que Deus ele nos chama a sermos vigilantes em nossas palavras, porque tudo aquilo que nós falamos, como eu disse, tem um impacto muito grande. Então, quanto menos falarmos, menos risco nós estamos correndo de errar. É importante que a gente reflita, é importante que nós pensemos exatamente sobre o resultado de nossas conversas. É muito interessante isso. Ouvir e espalhar coisas que não são verdadeiras, mesmo que de forma inconsciente, mesmo que com boa intenção de falar alguma coisa, com a intenção de ajudar, nos torna cúmplices de pecado e contribui para prejudicar muitas pessoas. Então é importante que você reflita sobre isso. Ainda devemos nos lembrar que a nossa comunicação reflete o nosso caráter. E como discípulos de Cristo, como que devemos agir? É importante que pense nisso. Um cristão íntegro deve brilhar como luz. É o que as Escrituras dizem. E isso em um mundo em que nós devemos agir como luz, como sal, diferenciando de tudo que é normal lá fora. Essa é uma preocupação que nós precisamos ter. O cuidado com o que nós falamos, o cuidado com o que nós ouvimos e, principalmente, aquilo que nós colocamos nas nossas redes de comunicação. Há uma frase atribuída a Sócrates, que eu não tenho certeza que foi dita por ele. A importância de, antes de você falar uma coisa, você refletir sobre aquilo que você vai falar, utilizando o crivo das 3 peneiras: a verdade, a bondade e a utilidade. Então pense uma coisa. O que você vai falar é verdade? Se você tiver dúvidas quanto a isso, não fale. O que você vai falar é bom? Se o que você vai falar não for bom, evite também. E é bom que se lembre, por sinal, que tudo que a gente vai falar que possa difamar alguém, possa expor a outra pessoa, não é bom. E, portanto, não deve ser falado. E
A terceira peneira é a utilidade. Aquilo que eu vou falar é útil para quem vai ouvir? Se isso não for verdade também, é mais um motivo para eu não divulgar aquela informação. Então veja que essa forma de agir, passando pelo crivo da verdade, da bondade e da utilidade, vai nos ajudar a evitar falatórios, mexericos, mentiras, calúnias, inverdades e principalmente vai evitar que a gente prejudique as pessoas. Então reflita sobre isso. O que você vai falar é verdade? É útil e é bom? Então siga em frente. Tiago nos faz uma séria advertência sobre o nosso comportamento quanto ao falar. Ele diz o seguinte, Tiago capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. E ele diz por quê? Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. É muito perigoso você falar mal das pessoas. Assim como nós não gostamos que falem mal a nosso respeito, de nossa postura, de nossa conduta, também não devemos falar mal das outras pessoas. E ao usarmos esse crivo que é atribuído a Sócrates, nós evitamos muita coisa que pode, inclusive, nos prejudicar depois. Como eu disse, tudo o que a gente fala tem uma consequência. Nada do que você profere fica no esquecimento. Muitas vezes nós não percebemos, mas a reação das pessoas em relação àquilo que nós falamos é muito importante. Então tenha cuidado com isso. Nós precisamos, além do mais, ter cuidado não só quanto ao que falamos, mas também quanto ao que nós ouvimos. As palavras têm poder, tanto de edificar e dar vida, quanto de destruir e matar. É muito importante que a gente se lembre disso. É muito importante que nós saibamos que, ao falar e ao ouvir coisas indevidas, consequências desastrosas podem acontecer. Assim como uma palavra de encorajamento pode transformar a vida de uma pessoa, uma palavra que deprecia, uma palavra que prejudica, pode trazer um efeito contrário. E ao invés de encorajar e transformar, pode prejudicar profundamente aqueles de quem nós falamos. Nós temos que ter muito cuidado. Nós precisamos tratar nossas palavras, aquilo que a gente profere, e nós devemos ser seletivos quanto ao que nós ouvimos. Porque é muito importante que o que nós falemos traga benefício para as pessoas. O que nós ouvimos possa trazer benefícios para nós. Quando alguém se aproximar de você com aquele jeito de que vai trazer um comentário depreciativo sobre qualquer pessoa, evite, não ouça. Simplesmente diz que não interessa e que você não quer ouvir. É a melhor forma de você evitar depois constrangimentos, o que é profundamente lamentável nas nossas vidas. Além do mais, cumpre a nós como cristãos, como servos de Deus, zelar pela integridade, pelo lado moral de todas as pessoas que estão ao nosso lado. Sejam elas pessoas íntimas nossas ou simplesmente pessoas com quem conversamos às vezes. Sejam elas pessoas importantes para nossos relacionamentos ou não. Nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos zelar por isso. Veja o que a Bíblia fala e como ela é tão clara
sobre o cuidado que devemos ter com o uso da língua. Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 16, a palavra do Senhor diz assim: essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Amados, não dá para você pensar que você vai ficar impune quando você fala mal de uma pessoa. Às vezes nós queremos evitar certos tipos de pecado, como adultério, como roubo, por exemplo. Às vezes criticamos as pessoas porque fazem certas coisas, mas não temos receio de falar mal dos outros. Não temos receio de fazer críticas apimentadas e que prejudicam as pessoas. Esse tipo de comportamento é tão grave, é tão prejudicial à vida espiritual, tanto das pessoas de quem falamos, como da nossa própria vida. Então veja que você não adultera, você não mata, você não rouba, mas você fala mal do irmão. Você fala mal das pessoas. Isso nos coloca no mesmo nível de um adúltero. Isso nos coloca no mesmo nível de um ladrão. Isso nos coloca no mesmo nível de qualquer pecado que nós condenamos com veemência. Nós precisamos refletir sobre isso. Provérbios capítulo 18 e o versículo 21 fala que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá o seu fruto. Então veja que esse texto nos lembra que a língua tem um poder imenso capaz de causar tanto o bem quanto o mal. Há um outro texto no livro de Provérbios que diz que alguns cujas línguas são como pontas de espada. Fere, machuca profundamente. E isso nós precisamos ter cuidado. Nós não podemos permitir que aquilo que falamos prejudique tanto as pessoas. A morte e a vida estão no poder da língua. Esse texto nos lembra que a língua tem um poder muito, muito grande. E principalmente quando se trata de prejudicar e de destruir. Falar com integridade não é só uma obrigação moral, mas é uma expressão que evidencia a nossa conduta enquanto servos de Deus. Às vezes, as nossas palavras prejudicam tanto o nosso testemunho lá fora, que seria muito interessante que nós ficássemos sempre calados. É importante que reflitamos sobre isso. Esse texto que Moisés escreveu para que a gente não dê falso testemunho, para que a gente não prejudique as pessoas com aquilo que a gente fala, tem um sentido muito amplo, e um deles é que naquela época as acusações eram muito perigosas. Quando uma pessoa era acusada de alguma coisa, ela era considerada culpada daquilo até que ela pudesse provar o contrário. E muitas vezes isso já ocorria muito tarde. Sem normas claras para as provas, as pessoas estavam nas mãos de quem falava mal delas, ou de quem fazia aquelas coisas. Então, isso reforça a nossa responsabilidade de cuidar, de zelar pela vida do outro, pela integridade moral do outro. Isso é muito importante. Sabe, irmãos, dizem que nós devemos evitar qualquer palavra quando
o que vamos dizer não é melhor do que o silêncio. E eu acho que isso é uma verdade inconteste. Pense numa coisa. Se o que você vai falar não for melhor do que o silêncio, não fale. Fique calado. Nós precisamos ter muito cuidado com as nossas palavras. Esse mandamento proíbe qualquer forma de falsidade. E a falsidade aqui não se limita a testemunhos falsos em tribunais, mas abrange aquilo que na igreja ocorre muitas vezes. E que nem sempre nós refletimos que isso seja pecado. Por exemplo, as fofocas, os comentários maliciosos, as críticas descabidas porque o outro tem uma atitude ou um comportamento com o qual não concordo. Eu não posso enquadrar todos no meu modelo e achar que todos têm que fazer isso. Eu não posso agir dessa forma. Eu preciso ter cuidado com isso. Quando prejudicamos uma pessoa com palavras, nós simplesmente quebramos um princípio que é bíblico, que é o de cuidar uns dos outros, que é o de zelar pela vida integral das outras pessoas. Então nós precisamos ter cuidado, irmãos. Não dá para você querer ser um servo de Deus, uma mulher de Deus, e ao mesmo tempo não ter limites e cuidado naquilo que você fala. Mas além do cuidado com o que nós falamos, nós precisamos ter muito cuidado, talvez tal e qual, com aquilo que nós ouvimos. Falar mal das pessoas é um pecado grave, mas dar ouvidos a quem está falando mal é tão grave quanto falar. Ouvir fofocas das pessoas é tão condenável quanto fazer fofocas. Tem um ditado rabínico que diz que a calúnia mata 3. Quem fala, quem ouve e quem é alvo. E eu diria que se nós não tivermos cuidado, haverá tanta decepção na vida cristã depois de passarmos por tantas provas e dificuldades, tantas lutas, vermos que tudo isso foi inglório por conta de palavras que nós proferimos. Às vezes, irmãos, nós não temos o cuidado de pensar no quanto isso é grave. Eu fico pensando que quantas orações nossas não são ouvidas. Quantos pedidos insistentes que fazemos diante de Deus e não temos resposta. E a principal razão de não termos respondidas as nossas orações é o pecado. E às vezes quando você olha para a sua vida, você diz, mas eu não estou em adultério, eu não matei, eu não roubei, eu não isso, eu não aquilo. Mas você não se lembra de falar que você fala mal das pessoas, que você ouve fofoca a respeito das pessoas, que você gosta disso. Isso é tão grave quanto um pecado de adultério. E aí quando você ora, Deus não responde. Aí quando você ora, não há eco da sua oração na presença de Deus. Mas você nem se lembra que isso pode te prejudicar. Devemos nos afastar de tudo que estamos fazendo que prejudicam outras pessoas. Devemos cultivar tanto o que falamos quanto o que ouvimos para que isso não traga prejuízo para ninguém. Não falar mal dos outros, não levantar falsos testemunhos contra as pessoas, vai muito além de um princípio moral. Isso pode nos colocar diante de Deus numa situação
crítica. Devemos em nossa conduta manter um padrão de comportamento que evidencie aquilo que é correto, aquilo que é certo. Esse deve ser o nosso modelo de vida. A Bíblia diz, irmãos, uma coisa muito séria. Ela diz que o diabo é o pai da mentira. Ela diz que o diabo, a intenção dele é nos prejudicar, principalmente nos afastando do centro da vontade de Deus. João capítulo 8, versículo 44, o Senhor disse assim: Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Essa conversa que Jesus teve com os fariseus e com os líderes religiosos caberia muito bem hoje em muitas das nossas reuniões, em muitas das nossas conversas também. Precisamos ter cuidado com isso. As Escrituras afirmam claramente: o diabo é o pai da mentira. João, escrevendo a sua primeira epístola, ele disse que o mundo jaz no maligno. Por quê? O mundo aquece aquilo que o diabo fala e faz. E nós, muitas vezes, por imprudência, por falta de cuidado, também entramos na mesma lista. A mentira, ela tem origem no diabo, mas nós continuamos a propagá-la. Nós contribuímos para que ela se espalhe. Quem mente não só desobedece a Deus, mas está fazendo aquilo que o diabo quer. Como tem o ditado, fazendo aquilo que o diabo gosta. E é exatamente isso que muitas pessoas não entendem. O mundo distorce valores, princípios, e por que ele faz isso? Porque vive sob o signo de ações malignas. Mas, para nós os cristãos, a verdade deve ser algo inegociável, que você jamais abra mão, porque sem isso a vida cristã está totalmente comprometida. A verdade vem de Deus, e quando falamos a verdade, nós estamos agindo como legítimos servos seus aqui na terra. A Bíblia valoriza a verdade como um reflexo do caráter de Deus em nós. Quando falamos a verdade, glorificamos a Deus e estamos seguindo suas orientações e a sua palavra. Eu queria que você refletisse um pouco a respeito disso. O objetivo do 9º mandamento é preservar a honra e combater o engano, o erro. A mentira prejudica pessoas, mas não é só isso. Ela ofende a Deus. Agora você pode até perguntar, mas e que tipo de mentira faz esse estrago todo? Qualquer mentira. Não existe uma mentira pequena ou uma mentira grande. Não existe meia verdade. Uma meia verdade é uma mentira inteira. Assim como não existe pecado pequeno e pecado grande, não existe mentira grande e mentira pequena. Mentira é mentira e não dá para você negociar para se livrar das consequências dela. Seja ela algo simples ou algo muito grave. Nós precisamos ter cuidado, porque a mentira prejudica e muito a reputação de pessoas. Prejudica a moral das pessoas, prejudica vidas no ministério, prejudica famílias, prejudica todo mundo. Então nós precisamos ter cuidado com isso.
Palavras irresponsáveis podem destruir o nome de uma pessoa numa fração de segundos. E olha, depois de uma pessoa ficar suja por uma calúnia, por uma difamação, ou depois de você proferir uma palavra que faça isso na vida de uma pessoa, não adianta você querer mudar. O estrago já está feito. Por isso nós devemos pensar muito antes de falar e agir sempre com responsabilidade. Então nós precisamos mais uma vez refletir sempre que vamos falar sobre o crivo das 3 peneiras: a bondade, a verdade e a utilidade. Até que ponto a gente faz isso sempre nas nossas vidas? Nós temos que tomar muito cuidado. A mentira traz consequências gravíssimas. Há casos de registro nas Escrituras que a mentira destruiu tudo. Olha, a pior coisa que já aconteceu com a humanidade foi consequência de uma mentira. Não sei se vocês percebem isso. Quando o inimigo chegou para o casal no Éden e disse: se vocês comerem, vocês não vão morrer. Foi a maior mentira que já contaram para o ser humano e ele acreditou. Diz a palavra que o casal no Éden acreditou nisso e caiu em pecado. No Novo Testamento há um registro de um caso bem interessante sobre a questão da mentira. No começo da igreja, quando todo mundo convivia em um padrão de comportamento unido, todo mundo cooperava com todos, todos ajudavam a todos. A Bíblia diz de um casal, essa história está narrada no livro de Atos, capítulo 5. A Bíblia conta de um casal que, querendo parecer bom, vendeu uma propriedade que tinha, pegou o dinheiro e fingiu estar entregando todo o dinheiro para os apóstolos, para parecer que eram muito bons. Mas por trás dessa atitude deles havia uma mentira, porque ao dizer que estavam entregando todo o dinheiro da venda, eles estavam mentindo porque tirou parte daquele dinheiro para eles. Veja como o inimigo é maldoso. Por quê? Se aquele casal tivesse vendido a propriedade deles por um determinado valor e tirado parte desse valor para eles, para benefício deles, e dado aos apóstolos somente uma parte, digamos 10%, 20% ou 30% ou a metade, não teria o menor problema. Mas o erro deles foi a mentira. Quando Pedro perguntou para Ananias se era por aquele valor que ele tinha vendido aquela propriedade, se ele tivesse dito: não, Pedro, eu vendi por mais, mas eu estou precisando de um pouco, então eu tirei, não tinha problema. Mas ele disse: foi. O problema de Ananias foi a mentira dele. Pedro chama a sua atenção e diz: Ananias, por quê? Você está mentindo. E naquela hora ele cai morto. Pouco tempo depois, diz a Bíblia, chega a sua mulher e que também é confrontada. Foi portanto que vocês perderam aquela herdade? Foi. Ela também caiu morta. Veja como o pecado traz consequências graves. Agora, um outro aspecto que nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, são as redes sociais. Nas redes sociais nós podemos destruir vidas. Nós podemos matar pessoas. Eu ouvi outro dia o caso de um pastor que, depois de ser difamado injustamente, não aguentando o peso daquela calúnia, daquela difamação, cometeu suicídio. E como ficam aqueles que o caluniaram?
As redes sociais são um local que a gente pode aproveitar para coisas boas. Eu não vou aqui fazer das redes sociais algo do diabo, algo que o diabo é quem colocou para a gente usar. Não. As redes sociais, como a internet e toda a tecnologia que nós hoje dispomos, como esse meio de comunicação que eu estou usando aqui com vocês agora, é Deus quem criou. Foram criações de Deus. Agora, o diabo ele pega tudo aquilo que Deus faz e quer prejudicar, quer destruir. E nós seguimos aquilo que o diabo quer fazer e acabamos utilizando mal aquilo que Deus construiu para o nosso bem. Informações que nós divulgamos nas redes sociais precisam ser filtradas com muito mais cuidado pelas peneiras de Sócrates. Verdade, bondade e utilidade. Redes sociais estão cheias de fake news. Adquira o hábito de não divulgar nada, não transmitir nada que você não tenha convicção da fonte e da verdade que aquilo representa. Como cristãos, nós devemos ser luz, ser sal, combater a mentira, compartilhar verdades e aquilo que for bom e útil para edificar as pessoas. Então, cuidado com o uso das redes sociais. Cuidado com aquilo que você propaga. E já partindo para as conclusões, nós devemos observar com cuidado que o mundo jaz no maligno, como eu disse. João, escrevendo sua primeira epístola, ele disse isso. Agora, não é pelo fato de o mundo estar no maligno que nós somos obrigados a fazer aquilo que é a vontade dele. Como cristãos, nós somos chamados a andar na verdade, manter os nossos corações alinhados com a palavra de Deus, buscando cada dia viver de modo mais digno do Evangelho. Conforme Paulo escreveu aos Colossenses: tão somente, irmãos, portai-vos por modo digno do Evangelho. Então nós precisamos ter cuidado com isso. A verdade deve ser o fundamento de nossas palavras, nossas atitudes, nossas ações. Eu queria muito que você refletisse a respeito disso e que você refletisse ainda mais sobre como você vai agir para evitar que pessoas sejam prejudicadas por aquilo que você fala. E, encerrando esse nosso comentário de hoje, eu gostaria de falar sobre algumas aplicações sobre esse assunto que nós precisamos fazer. Primeira, devemos ter cuidado e filtrar o que vamos dizer ou o que vamos ouvir. Antes de falar, antes de ouvir, certifique-se do que você vai falar ou ouvir é verdade, é bom e é útil. Se não atender a essas 3 exigências, não participe. Ensino isso como uma prática constante para evitar fofocas, maledicências. Nós somos responsáveis por deter aquilo que é ruim, assim como somos responsáveis por propagar aquilo que for bom. Segunda, precisamos procurar viver com integridade nas pequenas coisas. Dizem que nós não tropeçamos nas grandes pedras, só nas pequenas. Isso é verdade. E muitas vezes, irmãos, nós não cometemos grandes erros, mas os nossos pequenos erros causam estragos tremendos. Lembre-se de que a mentira não precisa ser grande para ser prejudicial. Comprometa-se com a verdade, mesmo em situações aparentemente insignificantes, e
motive os que convivem com você para fazer o mesmo. Terceira, nossas palavras têm poder para dar vida e para matar. Escolha promover a paz, a vida, por meio de suas palavras. Fale corretamente. Fale para glorificar a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. Irmãos, palavra torpe ou torpe, a pronúncia não é tão relevante. São palavras frívolas, são palavrões, são xingamentos, são obscenidades, são mexericos, são fofocas, são calúnias, são difamações. Tudo isso são palavras torpes. Então, cuidado com isso. Porque do mesmo jeito que está escrito, não matarás, não adulterarás, está escrito, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Esse mandamento aqui é tão poderoso quanto aqueles que estão em Êxodo capítulo 20. Quarto, seja você um exemplo de pessoa que navega nas redes sociais, que navega na internet. Nunca divulgue ou publique nada que você não tenha passado pelo crivo das 3 peneiras. Estimule seus amigos a fazerem a mesma coisa. Mentirosos compulsivos, pessoas maldosas, pessoas que prejudicam os outros com aquilo que fazem e falam, não devem fazer parte de nossa lista de amizades. Podemos até orar por elas, podemos até evangelizá-las, mas nunca ser amigos. Que o Senhor te abençoe, que sua vida seja uma bênção e que você cresça na presença de Deus. Amém.